o Inafune fez essa porra aí, saiu da empresa. Ele saiu da Capcom, né? Aí disse, aí, quer saber agora essa porra aqui? Vou fazer Mega Man pra vocês, cara. Aí ferrou mais também, né? Cara, o hype foi grande. Agora eu nunca vi uma pessoa tão triste na minha vida como o Bruno. Quando esse jogo saiu, vi. Ainda financei. Foi nesse dia aí que Bruno gravou a mensagem da caixa postal dele, não foi? Foi, é essa que eu vou colocar agora aí. Eu liguei pra ele. Liguei, Bruno, tá tudo bem? Como é que tá? Ele tinha gravado essa mensagem. Triste, cara. Hi, this is Bruno. I'm not available at the moment. Please leave your message and I'll reach you back later. Não, então esculhambou, não é botar isso não. Agora. Tá botado já, sofra. Não, que história. Rapaz, Bruno é a tristeza em pessoa, bicho. Eu tô muito feliz, mano. Eu sou comedido. Tá feliz pra caralho, vai ver aí, né? Até a reação dele de indignado aí foi forte. Corta. Não, pô. Eu sou feliz, cara. Eu sou muito feliz. Contente. O que é que você tá querendo convencer com isso, Bruno? E corta nos pulsos, tá ligado? Muito bem-vindos a mais um Drop Frame. Meu nome é Tavares, o mais anime, e como a Fênix, a Capcom ressurgiu das cinzas. Meu nome é Jefferson Zero e a Capcom me fez trocar de papel de parede de novo. Opa, galera, meu nome é Cássio e a Capcom me fez voltar a jogar Survival Horror. Olha aí, bicho. Fala, galera, aqui é o Hag. Vamos falar sobre a Capcom. Resident Evil 2 foi fantástico, mas eu creio que foi com Devil May Cry que a Capcom acertou aquele jackpot. Bem-vindos, calhodas! Aqui é o Cremogema Shihad e eu não consigo finalizar nenhum jogo da Capcom que não seja um Shihad. Que beleza, hein, bicho? Ele só tá nesse programa aqui, galera, pelo sistema de cota, tá? Cota pra gordo, é? Cota pra viciado, cara. E aí, pessoal, aqui é o Bruno e só falta agora o Mega Man X9 pra eu ficar feliz. Sim, galera, estamos aqui reunidos essa semana para falar sobre o retorno da Capcom, que esse ano, na verdade desde o Resident Evil 7, já vem dando sinais de que estava caminhando para voltar às suas origens, essa frase tão batida, com esses dois jogos lançados recentemente, Resident Evil 2 Remake e o Devil May Cry 5, ela voltou de vez, cara. Inclusive, o presidente dela deu uma declaração dizendo Capcom is back. Cara, isso aí é pagamento adiantado pra desgraça que ela vai fazer com a gente com um filme indesejável que eles estão lançando aí. Eles estão pagando adiantado, é pra poder a gente não xingar muito eles. Mas se fuder, vou mandar tomar no cu 24 horas, vou reclamar pra caralho no Twitter. Vou botar pra fuder. Aquele filme lá do Resident Evil medieval, não vamos falar mais nisso não. Esse tópico aí, vamos falar agora do jogo que prestou. É um jogo que tem monstro e caçador no nome, mas eu não vou dizer qual é, não. Um filme, viu? Vou me exaltar aqui. Pois vamos pro papo aí, guys, que eu tô realmente a fim de saber como a Capcom tá voltando e falar dos principais jogos dela, né? Que no caso é o Resident Evil 2 Remake, como eu já mencionei, e o Devil May Cry. A gente vai dar uma apanhada também com o Bruno William Bonner aí, que vai dar William Bonner, né? A Capcom, aparentemente, vinha fazendo escolhas bem ruins, o que estava refletindo nos seus resultados. A gente tem por vista alguns jogos que foram lançados recentemente, como o Bruno pode falar melhor, mas a empresa estava praticamente desaparecida, cara. Você não via mais jogos da Capcom em trending de Twitch ou lugares afins, até porque ela também é uma empresa bem afeita, uma boa parte das suas IPs é lançada de forma offline. O grande problema da Capcom, pelo menos no começo da geração do PS3 e tal, assim, mas diria não no começo, mas mais pro final, que eles começaram
começaram a investir muito, mas muito mesmo, em empresa americana, assim, estúdio americano, em Vancouver, Estados Unidos e tal, com as franquias que ninguém queria. O pessoal querendo jogos clássicos e tal, e não tinha. Por exemplo, Mega Man, hiato. Street Fighter, depois do 4. O pessoal queria o 5, demorou muito pra eles lançarem. Resident Evil, depois do 6, ficou no ostracismo total, né? Não sei se vocês lembram, o 6 não foi muito bem recebido. E a recepção do 6 foi horrível, diga-se Era um jogo de ação, praticamente. Eles falaram com todas as letras, ó, esse jogo aqui a gente tá querendo atrair o pessoal do Call of Duty, os fãs. Aí, cara, não até é assim. porque faz todo... Foda-se a lógica, né? Eu vi até, eu acho que eu já mencionei isso, mas eu vi até o Cliff Bleszinski falando sobre esse Resident Evil aí, dizendo que Gears of War bebeu muito o Resident Evil 4 e o Resident Evil bebeu de volta do Gears of War, mas não deu certo, né? Como a gente pôde ver. Bebeu mais e ficou que nem o Shihad hoje. Dentro de uma vala abraçado com um cachorro. Mas por culpa do Inafune, não sei se vocês têm familiaridade com esse nome, mas o Inafune, ele, entre aspas, foi o criador do Mega Man. Foi só que ele acabou, na geração passada, ascendendo para um cargo de diretoria mais, como é que eu diria, mais importante. E ele disse que os developers japoneses estavam em decadência, que não estavam mais conseguindo alcançar os objetivos dele, os developers do Japão. Aí, qual era a ideia dele? Não, vamos investir em estúdio americano. Aí deu errado. O resto é história. Dead Rising 2, 3, 4, isso é fruto dos estúdios americanos. Vendendo cada vez menos. O 3 é bonzinho, o 3 é bonzinho. Eu não Rapaz, sei. sabe o que também é bonzinho? Levar um choque. É bom. Quer testar, não? Coração. O tanto de jogo que tem no mercado, eu não jogo mais jogo bonzinho não, velho. Puta que pariu. Mercado de jogo bonzinho. E pra gastar 60, 70 horas com jogo ruim, não dá não desce mais não. Dá não, velho. Eu prefiro, de fato, ao invés de jogar um jogo novo ruim, rejogar um jogo que eu já joguei, mas eu sei que é bom. Faço eu prefiro. Todo ano eu faço quem isso. Quem nunca? Com tudo isso que a gente viu, com os setbacks que a Capcom deu, perca de grana, amargando muitos jogos ruins, né? Assim, que Resident Evil Umbrella Corp, não sei se vocês lembram dessa aberração aí. Nossa, não, fala não. Eita. Tinha uns jogos esquisitos, cara, também. Não sei se você lembra daquele Remember Me, que era do... Sim, acho que era, lembro, sim. Cara, porque assim, ó, é como vocês falaram... Esse é o problema. O Remember Me, ele é um jogo que ele tinha potencial, mas faltou algo. Ele não tem cara de Capcom. Porque Capcom, ele tem uma cara. Os jogos da Capcom, ela tem um estilo que você bate o olho, isso aqui é da Capcom. Depois da Nintendo, acho que a franquia que tem mais personagens icônicos é a Capcom, cara. Street Fighter, Monster Hunter, Mega Man, tem Devil May Cry. Cara, será, é muito bicho? personagem. Ghouls and Goblins. Não é? Lógico que é, cara. A Capcom tem personagem. Quem é? Qual é? É a Disney. Acho que é Square. Não, cara, depois da Nintendo, falando dos jogos, a Disney. Ah, sim, sei lá, pô. Não, você falou, assim, a empresa que contém mais caráter. Não, mas quem tá falando de videogame aqui, né? Não, mas aí você abriu o escopo aí, o que é que eu adivinho agora? Peraí, deixa eu ver se nós estamos no Drop Frame ou no Jovem Nerd aqui, pra ficar falando de outra coisa. Por que, Bruno? Não, porque a empresa, digo, oxi, bicho, o que esse homem tá viajando? Porra, a gente falando de videogame, entendeu? Depois da Nintendo é a Capcom. Sim, agora tem muito personagem, muito. Eu acho mais do que a Square? Macho, o Square só tem uns bonecos de Final Fantasy e Kingdom Hearts. Acabou. A Capcom é Final muito mais variado, cara. Só abaixo, o tanto de franquia, qualquer um sabe o que é Resident Evil. Agora pergunto pra tua mãe se ela sabe quem é Cloud. Eu perguntei à minha mulher essa semana. Eu perguntei se ela queria fazer uma live jogando Resident Evil. Ela disse, não, Deus me livre, eu morro de medo. Já disse direto assim, porque já sabia o que era. Diga aí, ó. Aí, pô, digo, por tu sabe onde? Ela, não, eu jogava no PlayStation 1 quando eu começava a jogar. Todo mundo da casa parava e ficava assistindo, morrendo de medo. Pelo menos a tua mulher reconheceu que era Resident Evil. A última vez que eu disse, amor, você quer jogar alguma dessas coisas aqui que eu jogo? Ela olhou, tu só joga esses jogos aí que você não faz nada. Zelda, não sei o que, fica só correndo no meio do mato. Nesse momento, Reinaldo abriu a janela de casa e correu e se deitou na pista. Rapaz, um sol quente, 2 da tarde, assim, deitado, me leva. Esperando um caminhão passar por cima. Foi, cara. Como eu ia mencionando, a Capcom percebeu que tava fazendo merda pra caralho, decidiu voltar às suas origens com o Resident Evil 7. Por várias vezes. Eu disse aqui que Resident Evil 7 parecia mais com Resident Evil 2, apesar da primeira pessoa, do que, sei lá, Resident Evil 5 e 6, sabe? O 6 mais especificamente. Porque
ele tinha muito mais clima e aquela tensão constante que ele parecia muito com os Resident Evil antigos. Pô, também tinha puzzle. A diferença daquele jogo ali é porque ele não é terceira pessoa, ele é em primeira, mas é um Resident Evil legítimo, cara, de volta às origens. E, para além disso, estrearam a nova engine dele, que tá aí empurrando os jogos mais recentes, começou no Resident Evil 7, a gente tá vendo atualmente no Devil May Cry, vimos no Resident Evil 2 Remake, né? Também. O 7 também. E, agora sim, uma coisa que eu acho foda nessa engine, cara, é as animações de rosto. E é uma engine leve também, roda, se você tiver um hardware adequado, né, ela roda muito, muito bem. Sim. Ó, sabe uma hora que essa engine me comprou? Porque assim, você percebe as coisas boas e bem feitas no detalhe. Na introdução do Resident Evil 2, quando eu comecei a jogar pela primeira vez, vem aquele caminhoneiro e tal, que é o que no Resident Evil 2, da primeira versão, ele é o que bate e tudo. E ele pega um sanduíche assim, cara, com papel. E o papel mexe bem direitinho na mão dele, ele dá a mordida, a barba, sabe? É muito bem feito, cara. Eu sei que eu tô dizendo isso aqui pra quem ouvir daqui 20 anos achar uma idiotice, mas é muito foda, cara. De caralho, bicho, olha essa engine, cara. E o jogo é muito bonito, cara, por tudo isso que eu havia mencionado, mas iluminação, ambientação, textura de roupa, como eu falei, o rosto dos personagens é muito convincente, apesar de que você ainda vê gera aquela estranheza, mas pra um videogame e uma parada sendo renderizada na hora, é muito bem feito, cara. Essa, como tu já disse, né, a RE Engine é muito boa, muito leve e tal, gráficos excelentes, e já tá pronta pra próxima geração, cara. Esse daí eu não tenho dúvida que PS5 e o próximo Xbox aí, PC também, a Capcom vai levar pra frente essa daí e vai continuar, porque provou ser muito boa, diferentemente da engine que eles estavam tentando fazer no começo da geração do PS4, né, que era a Panther Ray, que nunca saiu do papel, nunca saiu um jogo com essa engine, eles com certeza era um inferno pra programar. Tinha aquele jogo, não sei se vocês lembram, era quando a Capcom tava realmente mal, aquele como era o nome, cara? Deep Down, boa. Era Deep Down. Era um jogo medieval, estilo Dark Souls e tal, só que só lançaram um trailer, né? O pessoal dizia que era online, persistente e tal, usasse a Panther Ray, que era a nova engine deles, que é a sucessora da MT Framework, que é a engine da geração passada, que inclusive é a engine do Monster Hunter World, é a mesma engine que eles estão usando. É muito boa, por sinal. É uma boa engine, sim, mas é da geração passada. A Panther Ray ficou devendo, nunca saiu, foi uma vergonha, cara, vergonha total. A Capcom começou a usar a Unreal Engine, porque ele tava sem engine, até o lançamento do Resident Evil 7 com essa engine nova aí. Então realmente marcou o recomeço da empresa isso aí. É o pontapé inicial. Bom, com as vendagens de Resident Evil 7, que foi realmente uma volta a um sucesso que a Capcom teve, o jogo foi muito falado, divulgado, a gente viu review por todo lugar, e as vendas também acompanharam, foram quase 5 milhões. A gente teve o lançamento aí do Monster Hunter, que foi o mais vendido, o maior sucesso em termos de Monster Hunter da Capcom até então, que foi o Monster Hunter World. Assim, pros tryhard de Monster Hunter, eles não acham que o jogo é tão bom assim, porque o jogo realmente tem uma pegada muito mais amigável e muito mais americanizada do que os outros Monster Hunter. Eles escutaram bem essa crítica dos jogadores e foram melhorando e implementando isso ao longo do jogo. E corrigiram inclusive um erro que era decorrência dessa primeira correção. Que eles tinham inserido uma dificuldade artificial, mas que depois eles foram redesenhando e remodelando o sistema, que vai ser perfeitamente corrigido agora com o lançamento da nova expansão, né, do Iceborne. Um detalhe interessante sobre essa questão de vendagens é porque na época do lançamento do Resident Evil 7, eles reclamaram um pouco, houve um pronunciamento do pessoal da Capcom dizendo que estavam insatisfeitos com as vendas. Apesar do jogo ter vendido muito, ainda não tinha alcançado a meta que eles haviam estipulado e tinha deixado meio que aquela incerteza do que poderia decorrer isso daí, porque eles esperavam lucrar ainda um pouco mais com o Resident Evil. Isso nos leva ao Resident Evil 2, que, como eu mencionei anteriormente, o Resident Evil 7 vendeu 5 milhões de cópias, mas o 2, até o momento dessa gravação, em muito, muito menos tempo, já está perto de atingir essa marca, se não já atingiu enquanto a gente grava, porque eu vi o número há alguns dias atrás, e estava próximo. As pessoas, aparentemente, estão voltando a confiar na Capcom e no que ela produz. Porque assim, vocês sabem que, não sei se vocês sabem, mas os jogos, eles têm, normalmente o próximo jogo da franquia, ele depende bastante do anterior, porque um jogo meio que escala pelo outro. Um jogo
estreante, que tem, vamos supor, 1 milhão de vendas, 1 milhão de cópias vendidas, vendeu muito bem. Mas um jogo veterano que sei lá, já é uma franquia antiga, que vende 1 milhão de cópias, normalmente, dependendo da empresa, não satisfaz tanto, porque você vê um empenho na produção, gasto e tudo mais, marketing e tudo em cima desse tipo de jogo de franquia que já tem uma história, que eventualmente não compensa, sabe? E o que a gente tá vendo é a Capcom escalando de novo no Resident Evil, com esse Monster Hunter também que vendeu agora, saiu mais daquele público underground, e aí eles apresentaram o Monster Hunter mais pra o público em geral. Também tem um quesito muito importante, porque assim, Resident Evil 2, quer queira, quer não, ele traz aquele ar de nostalgia, e isso acaba pegando um público muito abrangente, porque hoje em dia você vê que tá meio que na moda, né, esse cenário de nostalgia, voltando a lançar consoles que remetem consoles antigos, como o Super Nintendo Mini, o PlayStation Mini, até mesmo a Atari tentou lançar consoles. Sim, lançou a versão, acho que há algum tempo atrás, que é um emulador, mas porque assim, é mais barato fazer emulador do que o hardware original, mas lançou sim. Teve o Mega Drive também. Então, assim, essa questão da nostalgia agrega muito público. E os fãs de Resident Evil praticamente pararam no Resident Evil 1, 2, 3, Código Verônica, que era aqueles que tinha aquela fórmula ali. Tipo, e depois do 4 pra frente mudou. Teve fãs que gostaram, teve outros que não. A partir do 4 foi o divisor de águas. Então, esse remake do 2 serviu bastante pra isso, pra trazer esse público que era exatamente, você vê muito no game eles usando que funciona, sabe? Reaproveitando bastante o Resident Evil 2, claro que é um remake, mas o que é de suma e importante para a série, susto, puzzle, tensão constante, tá ali, cara. A essência do Resident Evil é de fato, verdadeiramente um Resident Evil atualizado. Os Resident, assim, eles têm uma identidade muito forte, tanto com o local quanto com os personagens. E isso, a partir do 4, foi se perdendo. Quando você jogava o 1, 2 e o 3, o 1, o da mansão, você já tinha aquilo na cabeça ali formado. O local em si construía muito do que era o jogo. Do 4 pra frente, isso se perdeu. Eu acho que isso aí se deve muito à evolução da própria indústria, né? Essa questão de o cenário ser um personagem dizia muito sobre o tamanho que o jogo podia ser, né? Eles não podiam lançar um cenário. Investir muito nessa questão do backtracing, né? Mas você vê que no 7 eles adotaram essa estratégia. Eles fecharam o 7 novamente num lugarzinho ali pra... Isso, porque eles viram que a franquia tinha ficado com uma marca nisso. Mas então, que isso exatamente. É uma limitação. Backtracking. Exatamente. Eles tinham um cenário relativamente pequeno, mas que eles botavam um backtracking muito bem desenvolvido e acabava que o cenário virava um personagem à parte do jogo. A partir do 4, que foi quando chegou uma nova geração de consoles, DVD em si, né? Saiu do CD pro DVD, aí eles tiveram mais espaço para manipular e criar um cenário. Mas que pra série, tipo, que perdeu um pedaço da identidade dela. Aí foi que eles perceberam que aquela limitação técnica tinha ficado marcado na memória dos players e que eles queriam era isso. Tanto que no 7 eles voltaram pra aquela casa que você fica indo e voltando, abrindo porta que você não abre, porta infernal. Na verdade, com esse clima de mistério, terror, fala muito mais do que um cenário gigantesco que você nunca se identifica. Esse jogo tem várias facilidades, né? Também você abre o mapa, o que é azul é o que você já pegou. Já existe, já. Assim, porta... Rapaz, você já tinha, eu nunca tinha usado. Não, porta, porque... não diga assim, salas. As salas, quando elas são esgotadas... Na verdade, essa parte dos itens não, de mudar de cor não, mas já existe a cor das portas dos locais que tinha ido, sim. Pois é, isso é novidade. A da sala, sim. As salas, as cores, sim, mas não era questão do item, era questão se você tinha ido ou não mesmo. E Resident Evil 2, cara, e os clássicos é basicamente feito pra, assim, não é feito pra speedrun, mas ele incentiva você a zerar rápido. Tanto é que quando você zera num ranking alto, você ganha armas extras, bala infinita, bazuca, tudo. Tem muita arma que você só ganha se você zerar com ranking alto. Essa é a grande jogada. Ranking alto fala dificuldade ou é a... Não, ranking alto. Não, o seu ranking alto. É o jogo quando você zera, ele dá a nota, sua nota, tá aqui. Pum, aí você ganha... Nesse aí é só o tempo mesmo, nesse novo Resident. A questão do S pro S+, que tem algumas diferenças. Mas antes tinha o tempo e a quantidade, outras interferências quanto a quantidade de saves. Nesse realmente, do rank D, da C para o A, só tempo. Até o S é só tempo mesmo.
Só tem diferença do S pro S+. A única diferença é que o S pro S+, se você não pode usar armas infinitas. E pode gravar só 3 vezes, não é, no caso? É. Antes do Resident Evil 2, o Resident Evil 2 quando lançou, a Capcom já tava melhor, assim, nos olhos dos fãs, né? Começou mesmo, assim, a engrenar com, em menor escala, o Street Fighter V, que é um bom jogo de luta, nada muito grave, assim, mas não caiu muito na graça dos fãs e dos competidores, entre aspas. A mecânica é meio, assim... Você vê que falta algo a mais no jogo, né? E... Faltava, principalmente, balanceamento no começo, né? Assim, não vendeu muito bem, né? Assim, não vendeu o que a Capcom esperava, tal. Outros jogos como Tekken, da Namco, Mortal Kombat, etc. venderam bem mais. Street Fighter é um nome forte, mas o 5 não fez jus. Ele não é um jogo muito bem visto nos olhos dos fãs mais ardosos, não. E depois dele, assim, saiu o Marvel vs Capcom Infinite, que não foi bem. Assim, foi um jogo, você vê que foi um jogo de baixo custo. A Capcom não usou não usou recursos, não entregou dinheiro não investiu bem. A Marvel também é uma empresa bem complicada de se trabalhar. Você vê que eles não liberaram os X-Men, por aí vai. Não deu certo aquele jogo, tanto que nem na Evo apareceu, né? Mas assim, a empresa como um todo começou a se dar bem quando lançou o Resident Evil 7, que também foi o primeiro jogo a usar essa engine nova deles. Algum de vocês zeraram esse game aí, o 7? Não, joguei não. Ele é bem diferente, assim, o Resident 7. Eu zerei. Pois é, ele é um jogo pensado por VR, assim, eu acredito. Acho que o motivo do jogo ser primeira pessoa, o motivo número 1, foi pra usar o VR, né? Ele começou como uma tech demo de um jogo chamado The Kitchen, que era só exibido na E3, assim, pro pessoal testar o VR e tal. Aí esse The Kitchen virou o Resident Evil 7. Cara, esse Resident Evil 7 aí foi, assim, outro nível, já por conta daquela demo. Na demo, os caras já conseguiram criar um hype muito alto, porque todo mundo ficava jogando. Eles pegaram aquela mesma ideia que tiveram no Revelations 2 e fizeram o quê? Lançaram, tipo, 2 capítulos, se eu não me engano. Lançaram uma primeira parte, depois uma segunda parte, e lá dentro tinha alguns indícios da história, algumas peças soltas, e os fãs ficavam fazendo algumas teorias, e isso criou uma repercussão muito grande dentro do jogo. Quando o jogo foi lançado, todo mundo queria jogar, queria ver como era que solucionava aquilo, onde é que ia dar, quem era o personagem, porque a demo era bem interessante mesmo. A gente não tinha a real noção de quem era o personagem até então vê-lo pela primeira vez na demo. Ficou aquele mistério muito grande, né? E Resident Evil, ele cativou muitos fãs em cima praticamente de 2 personagens. Você vê que até o 6 eles usaram como um grande atrativo a parte que o Leon e o Chris apontam a arma um pro outro. Então ficou aquela coisa, será que é o Chris? Será que é o Leon? Será que é um personagem novo? Será que algum da série vai aparecer? Só vai aparecer depois, questão do DLC. Mas foi bem trabalhado isso aí. Assim, o Resident Evil 7, eles começaram a dar os passos voltando atrás do que era a série, mas dando passos à frente com a história, progredindo. Depois do Resident Evil 7, a Capcom viu que deu certo, vendeu pra caramba, aí eu acho que internamente eles viram, rapaz, a gente tem que voltar às nossas origens, pegar as franquias que o pessoal gosta, que a gente abandonou, botou de escanteio pra investir nessas franquias inéditas de estúdios americanos que ninguém se interessa. Diga-se de passagem, o Mega Man ficou anos e anos. E com cancelamentos. Tinha o Mega Man Legends 3, prometido pro 3DS, foi cancelado. Mega Man Universe. Ia ser um Mega Man na linha do Super Mario Maker, né? Você poder fazer suas próprias fases e tal, foi cancelado também. O Mega Man tava numa desgraceira inacreditável. Olha o que a Capcom fez. Ela lançou o Mega Man Collection, né? O Collection 1 e Collection 2. Agrupando todos os jogos. Todos os jogos clássicos, assim. Eu acho que eles estavam testando, assim, pra ver se a fanbase ainda existia. Enésima vez, né? Acho que porque a maneira da Capcom trabalhar é essa, cara, infelizmente. Eles lançam uma coletânea, aí se vender, aí eles vão começar um projeto novo, entendeu? Foi assim com Darkstalkers. Os fãs pedindo Darkstalkers e tal, que pra quem não conhece, é um dos jogos clássicos de luta dele. Eles lançaram um Collection aí, na época do PS3, não vendeu bem e ficou por isso mesmo. Não fizeram o 4 porque não vendeu, apesar de ser um jogo excelente. Mas, porra, qual a empresa que vai medir a fanbase por
lançando remaster. Coisa requentada. Porque você pode baixar no emulador e jogar. Eles fizeram isso com Resident também, pegando os jogos do GameCube e relançando pra todos os consoles, aqueles remaster que teve do 1 e também teve o Resident Evil 0, né? Mas a Resident é mais garantido, né? Uma franquia mais que vende, é mais popular. Mega Man, ela é popular também, é um personagem conhecido, mas assim, é de nicho, né? Não é um jogo que você vai lançar $60 e o cara vai comprar, porque é um jogo mais curto. Mas enfim, Mega Man Collection vendeu pra caramba, aí conseguiram fazer o 11 com isso aí, né? O 11 muito bom, muito bem recebido, o gameplay acertado, a física boa do jogo, porque o risco é o cara lançar um jogo assim, né? Feito em 3D e tal, mas na linha Sonic 4, você jogando, você não sente a pegada clássica dos jogos 2D. Sara, pega a merda e jogar pra cima. Mega Man não, você você sente o peso certo do boneco, os inimigos, é um jogo difícil, é desafiador. Cara, mas quem precisa de Mega Man sai o Might Number 9, cara. Foda-se. Esse aí, mas é um jogo à parte, né? Excelente. Bosta à parte. E eu acho que a Capcom usou esse Maria Number 9 depois da desgraça que esse jogo foi. Rapaz, vamos lançar um jogo bom aqui que o pessoal quer. Então a gente já deu uma introduzida aqui como a Capcom está voltando, tudo que ela errou e agora nos acertos recentes que estão fazendo a empresa ressurgir. Inclusive, até esse momento do ano, 2019, a Capcom lançou os melhores jogos do ano, viu? Diga-se de passagem, ela tá saindo muito bem, como há muito tempo a gente não via. Mas o que eu queria falar aqui agora são dos dois principais jogos, que são esses que eu mencionei agora como os melhores do ano, o Resident Evil 2 e Devil May Cry 5. Até agora, porque saiu The Last of Us no final do ano que o boato tá passando em outubro, aí não vai fudeu. Eu queria começar com Resident, falando sobre, como eu já mencionei também um pouco, a parte técnica, o quão bonito e imersivo o jogo é. Porque você pega todo aquilo que a gente já viu no Resident Evil 1 que eu falo, e 2, aquele clima, mas você disseca ele e acrescenta muitas coisas, muito por conta das capacidades de processamento e de renderização em tempo real que a gente tem hoje em dia. Toda vez que eu falo esse negócio de tecnologia hoje em dia, eu sempre me vejo um velho dos anos 90 falando sobre a tecnologia vigente. É tudo. Eu fico me olhando do futuro e digo, olha o idiota aí, ó. Puta que pariu. Achando que tava foda, tava abafando com essa Resident Evil Engine aí, meu Deus. Paradigma de todos com os videogame 16-bit, achava que tava abafando. Era... Eu me sentia com um Atari. Porque só tinha ele, né? Vocês são muito Nutella, porra. Guys, uma coisa que eu já mencionei que me chamou muita atenção e fez parte da toda a minha imersão foram as cutscenes do jogo, do Resident Evil 2 Remake, porque elas são todas renderizadas na hora, pelo menos no PC, e eu acho que nos demais consoles também. É muito bem feito, cara. Toda a animação... tudo em Ninja, né? Sim, o console, o gráfico toda a animação. Pronto. Você vê, cara, enquanto ali na introdução ainda, pra não dar muito spoiler, mas apesar de que não vou conseguir evitar não, que daqui a pouco vai o tiroteio de spoiler. O Resident Evil 2 é um jogo de 98, é o mesmo final. É só botar o spoiler no alerta, mano. Não tem, é um jogo antigo, é um remake, não tem spoiler. É a mesma coisa. Aí tem caba de 15 anos que só vai jogar agora, pô. Se você não assistiu Star Wars até hoje, então se foda. Você vai ouvir spoiler. Mas me convenceu, quando ele vem aqui ouvindo a história, a mulher vai contando um negócio, o cara vai contando uma história ao locutor do rádio e tal, ele vai falando, não, porque eu vi uma pessoa, era como um cadáver andando, não sei o que, o cara, você deve ter bebido muito, não sei o que, aí o rádio começa a chiar e o cara comendo hambúrguer e ouvindo o caminhoneiro e tal. Sabe, tudo isso, pequenas coisas. Outras cutscenes no meio do jogo também, mas essa que tá introduzindo a atmosfera e tal, eu julgo ela bem importante por isso. E quando o cara vai atropela a menina e ela levanta depois, você já instala na cabeça, caralho, foi... Aí ela mordeu ele e, sabe, você já tá lá na frente. E por isso aconteceu aquela cutscene no Resident Evil que o caminhão vem, bate no carro e, cara, já fiquei... Muito massa. Sim, e o pior é porque ele deixa só... Ele levanta a bola e você que corte pra entender nessa hora, sabe? Eu digo, porra, cara, foda. Isso ali é uma introdução, assim,
muito chocante, porque quem não tinha o hábito, quem não jogou os Resident Evil antigos, que chega direto nesse, muitas dessas causas são câmera, a jogabilidade em si, não permitia que jogadores novos pegassem os jogos antigos e jogassem achando bom, porque era câmera estática, esse tipo de coisa. Então, com essa nova técnica que eles usaram de colocar a câmera terceira pessoa e tudo, fez com que atraísse mais os jogadores. E pra quem não tinha jogado, aquele ali foi o primeiro choque que você tem. Caralho, aconteceu isso, e de repente você já tá investigando, já tá entrando, você tá expandindo aquele conhecimento juntamente com o jogo. Ele foi um jogo muito bom pra introduzir o pessoal que não jogou os anteriores, por conta que aquele primeiro momento ali é tudo que o Leon tá vivendo. Ele não tinha contato nenhum com os zumbis, nunca tinha visto, a Claire também não, então ele é o jogo ideal pra introduzir esse pessoal que nunca jogou nenhum dos Resident Evil anteriores. E só pegando o gancho de Eduardo aí, com relação às expressões faciais nas cutscenes, mas também as expressões do zumbi, cara, eu achei muito foda também, tá entendendo? Ficou muito legal. E a questão também do zumbi não ser tão estático, né, como era no outro Resident. Era uma armadeira, bicho. Como se eles invadem sala, pula de janela, pula de escada. Ficou muito legal isso também, cara. Eu achei muito... Deram mais mobilidade aí. Deram mais mobilidade. O que o zumbi do Resident aguenta de tiro na cabeça, meu irmão? Outra, cara. A dificuldade, cara, dá 20 tiros, tem zumbi lá. 132 tiros. Você atira na testa, você atira na testa e foda-se. Pra mim foi a melhor mudança que houve, foi essa de atirar. Porque se você vai andando e para pra atirar, seu tiro vai ser mais impreciso. Se você para e fica mirando durante 1 segundo, a precisão aumenta, quase 100% de eficiência. E se você dá 2 tiros seguidos, então isso puxou muito pro realismo. Certeza, velho. Os personagens têm aquela mobilidade não tão rápida, né? Eles têm a mobilidade maior do que a dos zumbis, do que a dos outros monstros, mas ele faz com que você sinta aquela dificuldade, que você passe o nervosismo que você, o jogador, tá sentindo para o controle. Isso aí é excepcional. Você muitas vezes quer recuar e atirar, aí entra a questão da nova gameplay. Se você atirar na perna, o zumbi vai sentir o tiro exatamente naquela perna. Se você atirar na cabeça, ele vai acusar fazendo uma reação daquele tiro que ele sofreu na cabeça. Se você errar e acertar a parede, arranca uma lasca só naquele pedaço. É muito impressionante. Isso aí foi a primeira coisa que me cativou nesse novo jogo. Você falou disso aí, eu lembrei do negócio. Se você cortar as pernas dele e os braços, ele sai se arrastando ainda assim o zumbi pro seu lado e tenta lhe morder, sabe? Ele dá espasmos, assim, tentando pular, como se tentasse pular em cima de você. Uma hora que eu vi a engine brilhar mesmo foi quando tem uma hora que você faz aquela primeira parte ali que você entra na delegacia, vai pra direita, você vai, faz um percurso, volta, aí você encontra o policial lá, o que ele tá até ferido, que te ajuda no original e tal. Pronto, dali você vai pela esquerda, abre com a faca, você abre um painel, corta umas fitas e entra pela esquerda. Você vai entrar no corredor e tem um policial com um rádio caído no chão, ele aparentemente tá morto, e ele pega assim a cabeça do policial, levanta e você vê todos os detalhes das fibras dos músculos, cara. A mandíbula dele tá arrancada. As fibras do músculo, os detalhes da língua, dos dentes, sabe? Bicho, eu digo, caralho, viado, olha essa porra aqui, doido. Foda de caralho, aí pronto. Digo, vai ser difícil jogar, que é muito bem feito. Não sei como foi que vocês lidaram com isso, mas... Porra, bicho. Cara, pra cortar uma fitinha crepe, ele precisava de uma faca, bicho. Bicho, eu pensei nisso aí também. O cara podia ter botado uma outra coisa ali, a não ser aquelas fitinhas. Porque aquelas fitinhas dele podia ter tirado de boa, viu? Entenda, ali é dando segmento à história, cara. Então, não, tudo bem, mas aí inventa outra desculpa, porra. A faca foi um facilitador. É que assim, o jogo, ele induz a você ir para aquele outro lado do cenário. Até mesmo porque se você pegasse a demo, realmente induzido você entrar, pegar a área mais escura do jogo e ir explorando com a lanterna, vendo que, assim, outra coisa que tem nesse e não tinha no antigo. Essa escuridão e você explorando os lugares com a lanterna, que é pra você realmente entrar naquele clima do terror. O antigo era bem claro, né? A delegacia era toda iluminada, nesse não. Não, mas nada disso ainda me convenceu da fita de material aeroespacial. E aquela fita crepe vagabunda, tá ligado? O jogo explica. Você ganha a seus dedos são frágeis. Ele tinha feito as unhas naquele dia. Não podia.
Essas coisas o cara tem que relevar. Que o bicho não pular de um instante pra outro. Não, aí eu relevei tudo. Essa gente releva em todo o jogo. Tem porra que o cara vê que dá pra passar e não passa. E o cara releva porque é o jogo. Não, isso que eu disse assim, caralho, bicho, eles iam dar a ferramenta pra você quebrar aquele obstáculo. Não é uma coisa que você não vai passar por ele nunca. Então por que não botaram uma coisa que realmente só se pudesse passar com a porra de uma faca? Tipo uma fechadura meio lascada, que ele enfiar a faca e rodar. Mas uma fitinha, porra. Rapaz, tá jogando um jogo de zumbi, tá reclamando de uma faca que corta em plástico? Não, tô reclamando. Como assim? É um design que eles podiam ter melhorado, né? Não, mas ó, quando você volta dali da direita daquele lugarzinho que eu sempre esqueço, que é o primeiro lugar que você vai, que você pega o cara e diz, open up, porque você pega o caderno com ele, você já vê no caderno que, quem joga Resident Evil sabe, mas que tem algumas coisas desenhadas, indicando puzzles, e quando você volta, você recebe a faca, e o primeiro puzzle que você recebe, entre aspas, ou a primeira coisa que você recebe pra dar continuidade é essa faca. Penso eu que é simples pra que você pegue o passo rápido, tipo, então é assim, eu pego uma parada pra fazer outra. Você usa só naquele momento. Não usa a faca mais como objeto de corte pra abrir portas. Você não usa ela só verdade. Naquele momento e pronto. Isso. É só pra introduzir, sabe? Eu penso que é meio assim, entre aspas, idiota, por isso, pra você, cara, é isso aqui. Aí você entra ali, tanto que a primeira coisa que você vê à sua direita é uma porta que acho que é daquela verde, uma chave verde pra você já passa já vendo. Eu digo, aqui já sabe, pra o cara já ir se afeiçoando. Eu queria levantar aqui também uma coisa que é novidade nesse, que, assim, é novidade nesse Resident Evil porque no 2 não tinha, mas surgiu, na verdade, no remake do 1, que é as armas secundárias. Você usar facas, você usar granadas de flash, granadas também de fragmentação. Então, isso aí explorou aquela mecânica que foi trabalhada no remake do 1, nesse, só que agora com um pouco mais de ação. Você pode arremessar as granadas, você pode equipar a faca e usar ela até ela quebrar. Então, isso aí foi novidade. Não tinha antes, assim, pelo menos nesses antigos. A lanterna, eu já falei, assim, essa iluminação foi o ponto-chave desse Resident. Ele foi o pioneiro nisso aí. Que, assim, teve o 7 também, mas nesse foi muito mais bem explorado. A única crítica que eu tenho, questão de qualidade de gráfico nesse jogo, é porque ele era praticamente o jogo perfeito para fazer o uso do Ray Tracing, das novas placas. Até iria, né? Mas não parece. Ele era um jogo perfeito, de certa forma. É um jogo pequeno, você não vai explorar um mapa muito grande, vai ser em locais mais fáceis de controlar. Então, tem umas horas que, por exemplo, de acordo com o ângulo da câmera, você vê assim que a iluminação não ficou bem, o reflexo do solo não ficou bem, porque fica pegando uma cadeira por trás, ele fica cortando assim, mas assim, são detalhes mínimos. Outro detalhe mínimo também é que às vezes em algumas texturas, você percebe que tem assim algumas falhas diante, não é assim uma coisa que seja discrepante, que você não consiga jogar por causa daquilo. Na verdade, o jogo tem tanta qualidade que quando aparece um pontozinho que assim deixa um pouquinho a desejar, ele consegue saltar os olhos, por conta que as vantagens são tão grandes que em algum momento, quando tem uma falhazinha de textura, você consegue enxergar mais fácil. Eu tava com uma hype da caramba nesse jogo aí, esperei. Fazia uns 10 anos que eu já esperava, né? Aí. Você tá esperando mesmo. Esperei até 2 horas da manhã, que lançou no PS4, foi 2 horas da manhã que abriu. E assim, cara, eu achei espetacular desde o começo, não me decepcionou em nada, cara. E o que eu achei mais foda foi, mesmo eu conhecendo tudo, o jogo conseguiu me deixar tenso. Eu joguei essa parte aí da lanterna. Cara, quando eu tava jogando de madrugada, né? Praticamente virei à noite. E quando eu encontrei o Mr. X a primeira vez, eu lhe juro que eu fiquei tão tenso que eu fiquei jogando em pé, mano. Pô, jogando em pé. Não sei se ficar secado. Eu sozinho tava jogando em pé, velho. Caralho, velho. Tô jogando em pé. Sei bem como é isso. Conheço. Marcando carreira, tava. A merda escorrendo assim no calcanhar. Escorre não, meu amigo, trava. Não passa nada, meu amigo. Os sons desse jogo, velho, pra quem jogou de headphone ele, puta
Puta que muito pariu, foda, muito reais, velho. Valeu por me lembrar. Quem jogou de Redfall, esse foi o primeiro, se eu não me engano, foi o primeiro também que explorou essa questão do som áudio bineural. ser 7.1. 7.1 não, ser aquele áudio que você consegue discernir se o cara tá em cima, tá embaixo, tá do lado. E isso, quando o Mr. X tá lhe perseguindo, faz completa diferença. E além do mais, tem as opções de você colocar o áudio original do jogo. Do jogo, muito foda do primeiro, né? Também achei isso do caralho, cara. Você entrar lá nas salas seguras, a sonzinho das salas seguras e do menu clássico, achei muito foda. Esse pequeno detalhe, cara. Esse detalhe aí foi muito relevante porque a primeira vez que você chega na RPD que começa a tocar aquela música clássica desde dos antigos, cara, bate aquela sensação de nostalgia mesmo. Isso ali foi um acerto grande que eles fizeram. Fiquei muito feliz pelo lançamento do Resident Evil 2 Remake, porque eu já tinha falado até em alguns programas atrás, para mim, ele está dentro da série Resident Evil, assim como o Final Fantasy VII está dentro da série Final Fantasy. Ele era um jogo que realmente se destacava, foi onde apareceu um dos personagens mais icônicos, que é o Leon. A questão do jogo, toda aquela essência conseguiu ser transportada. É uma marca de um jogo bom para mim. Você pegar tudo aquilo que tinha no antigo, trazer para um jogo novo e ver que mesmo com a mudança, uma leve mudança no gameplay, tirando aquela questão do personagem tanque e as câmeras pré-definidas, você consegue ver que o jogo funciona, mesmo tendo alterações sensíveis, por assim dizer. Ele é um jogo que conseguiu passar toda a essência antiga, se modernizando, sem perder o que fazia dele tão especial. É um jogo que merece todo o mérito que ele conseguiu alcançar. Daí nós temos a base para a Capcom conseguir alavancar ainda mais a série Resident Evil. Eu já fiquei, depois de ter jogado o 2, eu já fiquei com aquilo na mente. Meu Deus, eu quero o remake do 3. Eu quero ver o que é que pode acontecer aí. Uma coisa que eu até falei com o Cássio, eu fiquei... Cássio, aí a gente tava comentando um com o outro como é que tava sendo as jogatina e tal. Aí eu disse, Cássio, eu não peguei a última pochete que eu tava jogando com o Leon e também não encontrei a mariposa. Eu acho que eu errei no final do jogo ali, não acertei, não sei o quê. Eu só vim notar que a mariposa não apareceu, assim, já perto de zerar o jogo. Eu digo, eu vou zerar o jogo e não fui lá onde tinha a mariposa. De fato, não tem nem a mariposa, não tem corvos, não tem aranha. Então, assim, é uns personagens, algumas criaturas que já são icônicas dentro do Resident Evil. Os corvos, os cachorros. Meio galhofa. E aproveitando esse gancho aí de Jefinho, e foi uma coisa que eu acho que até dava pra ter colocado, era a minha crítica do jogo, em relação às campanhas, porque quase não tem diferença, se vocês já concordam, da campanha do Leon pra Claire, pouquíssimas diferenças. Não mudou quase nada. Minha única decepção com o jogo, eu esperava que realmente eles fizessem umas histórias que fossem paralelas, tá entendendo? Que fosse outros chefes, tá entendendo? Outros puzzles. E realmente é a mesma história, tá entendendo? E uma das coisas que ficou ainda mais explicada foi que, assim, no final da história da Claire, é de um jeito como termina a relação lá da doutora com o William, né? E no Leon é de outra forma, tá entendendo? Quando você junta as duas histórias, não tem sentido. Segue o roteiro canon, né? Que é o primeiro cenário com a Claire e o segundo cenário com o Leon, né? Que, no caso, assim, até o final do jogo, do remake para o antigo, para o original, muda. No final do jogo, o modo como eles matam o chefão muda, porque quando eles vão matar o William, já quando ele tá naquela última forma que ele tá se apossando lá do trem, tá pegando todo o trem, parte de cima e invadindo o túnel do trem. No original, o trem diz que vai se autodestruir por conta que houve uma invasão do G-Vírus no trem. E aqui não. Aqui eles soltam um pedaço do trem para ele ficar para trás e explodir junto com o laboratório. Assim, foi uma mudança pequena, mas foi uma mudança, né? Mas Jefinho, assim, eu acho que assim, né, nessa parte aí
foi a única parte que eles podiam ter sido mais audaciosos em questão das duas campanhas, de terem realmente colocado duas campanhas que se complementassem, tá entendendo? Tinha ficado, acho que aí sim eu diria que até teria superado, eu teria a audácia de dizer que isso teria superado o original, velho, se tivesse feito isso. Tá uma das coisas que a gente comentou, Cássio, inclusive quando a gente tava jogando, é que os personagens não se encontram aqui nesse remake. Eles simplesmente fazem as coisas e por sorte, muita sorte, no final dá certo deles se encontrarem no mesmo tempo, no mesmo lugar. Mas assim, é pura sorte. Já no original, eles se encontram durante o jogo. Aqui eles só se encontram 2 vezes, que é uma no comecinho do jogo e uma no final, que é quando já estão indo embora. Já no original, não. Eles se encontram uma vez, o Leon dá um rádio pra Claire e eles ficam se comunicando a todo tempo, um dizendo pro outro o que é que vai fazer, e isso dá aquela ideia de que tá acontecendo alguma coisa. Por exemplo, quando a Claire, no jogo original, ela abre aquele local, aquela porta que fica do lado do helicóptero, ela avisa pro Leon que já limpou aquela área, que já abriu aquele setor faltou que ele isso. Pode... Aí faltou isso realmente. Ali, simplesmente, o que acontece? Quem abre aquela parte lá é o Mr. X, quando tá invadindo. Simplesmente isso. Dando aqui continuidade, eu queria falar também um pouco dos inimigos que a gente encontra no game e principalmente da forma como eles são introduzidos nesse jogo. Há sempre aquela tensão, algumas vezes você vê o inimigo antes para criar um clima na sua cabeça e depois de um tempo é que ele realmente vai oferecer um perigo real à sua vida dentro do game. Isso você vê, por exemplo, isso é massa, com o Licker, por exemplo, a primeira vez que você sobe ali no início, você vai na primeira safe house, sobe a escada, vai lá na parte de cima, entra naquele banheiro e segue reto por um corredor, ele passa numa janela lá no fundo pelo lado de fora, e você, puta que pariu, o bicho dá aquela travada. Mas aí eu vou defender a bandeira do jogo original. Cara, no jogo original é melhor. Porque assim, por mais que seja uma cutscene, você entra, aí ela começa a se deparar com o sangue pingando do teto, aí ela vai dando alguns passos e olhando pra cima. Quando ela avista o Licker, cara, aquela cena ali é emblemática, é assim, é tanto quanto foi o primeiro zumbi lá do Resident Evil 1 virando de costas, o primeiro zumbi que eles encontram foi esse Licker. Ele realmente foi bem mais bem inserido no jogo antigo do que nesse novo. Nesse novo você praticamente não vê, você só vai ver quando você já tá praticamente em ação. Mas nesse novo dá mais medo, porque o outro é numa cutscene. Você já sabe o que vai aparecer. Nesse não, cara. Você dobra um corredor, o bicho tá lá. É puta que pariu, mano. Aí a bosta dá na boca da botija, viu, nessa hora aí. E me diga uma coisa, no original, ele era cego também? Você podia passar por ele sem ele ver? Ou essa é a inversão? Só que lá não é que nem aí, não. Aí se você passar andando, o bicho não lhe persegue, não lhe ataca. Sim. Lá não. Se você passasse, ele pegava e lhe dava uma cortada. Como é que a gente fazia pra passar? Passava correndo e já sabia como era o padrão de ataque dele. Aí você ia correndo em linha reta e fazia uma curva. Basicamente dá pra fazer isso nesse também. Só que muito mais fácil é você passar andando. Que ficou ridículo isso aí. Eu acho que... Não, acho que não. Ele explica isso aí. Que eu sei que eles são cegos. Tem um arquivo lá que eles falam mesmo. Mas só que assim, se eles simplesmente fizessem assim, você andando, eles são menos hostis, tudo bem. Mas é hostilidade zero. Você passa do lado do bicho, enroçando nele e ele não lhe ataca. Então, uma coisa que dá pro cara roubar pra matar esse bicho aí. O cara abre a porta, né, do jogo, não passa pro outro cenário, fica na porta lá, aí dá uns tiros, eles vêm correndo e você taca a bala neles e ele não lhe ataca de jeito nenhum. Aí, ó, bugando o jogo aí, vi. Você abre a porta, dá 2 tiros, a porta fecha. Aí você abre a porta, dá 2 tiros. Mas a porta não fecha não, mano. A porta não fecha. Só se ele ficar na frente da porta. Exato. Você fica lá e ele não lhe ataca no outro cenário. Mesma coisa que isso aí eu fiz com os cachorros. Eu fiz com os cachorros, eles pulam cerca, eles passam por partes que dá pra passar um cachorro, esse tipo de coisa.
Bicho, eu tive um susto muito desgraçado na hora desses cachorros. Você passa, tem um canil, né? Eles estão tudo presos. Você passa assim, dá uma volta e vai pelo... Quando você abre a porta, à esquerda embaixo você já vê que tem um buraco. Eu digo, que tu quer ver, Vai bicho? vir um cachorro aqui, é certeza ali. Tu quer ver, macho? Quando você volta, o fila da puta passa. Meu amigo, eu só faltei me mudar de casa na hora que ele dá... Eu achei que eles deviam ter sido introduzidos antes no jogo, pra poder dar um... Assim, eu sei que depois que eles botam o Mr. X ali, o jogo muda o pace, ele fica bem mais rápido, você tem que... Cria-se um senso de urgência muito maior. Mas até aquele momento ali no jogo, aqueles zumbis, cara, você pode jogar com sono que vai dar certo, porque, mano, os zumbis, apesar de eles estarem se movimentando melhor, mas a questão do seu personagem ter uma jogabilidade superior... Não é comparável. O seu personagem não é mais aquele tanquezão louco, ruim de se movimentar. Você consegue driblar eles e passar direto. E... A não ser que você queira ficar dando 500 tiros na cabeça de cada um pra matar, você ignora e fica por isso mesmo. Aí eles deviam ter... uma coisa que eu pensei, né? Eles deviam ter adicionado um inimigo diferente ali naquela primeira parte, que seria perfeito os cachorros, né? Agora, o que mais sofreu mudança de fato foi os zumbis, porque se você meter a besta de querer matar um zumbi, você dá 7, 8 tiros no... Você tem que aprender a conviver com o fato de que você não vai matar todos os zumbis, você tem que estar passando por eles. Mas o pior é que até dá pra matar, se você não errar muita bala, né? Mas o jogo ele é feito pra você matar no ponto certo, assim, dá pra você passar matando bem. Mas pra você ter uma ideia, tem zumbi que é melhor. Você atira na perna dele, ele cai e se arranca os membros. E ele morre, não se arrancar o membro dele, ele morre mais rápido do que atirar na cabeça. Que você dá 3 tiros, às vezes na perna, no mesmo lugar, a perna se arranca. Aí se arranca a perna e o braço, a maioria morre. Ele sangue até morrer, é menos tiro do que na cabeça, pra ter uma ideia, velho. Assim, eu ia fazer um paralelo com o Resident Evil 7, que nós temos um Mr. X lá, que é aquela porra daquele velho. Ele fica ali perseguindo o bicho na cara, tem hora que você dá vontade de dar uma pisa em quem fez o jogo, macho. Eita, aquela parte da escopeta, macho. Eu descia correndo aí tentava pegar a escopeta, não prestava, eu lá ele com a pau. Eu digo, eita, filho de rapariga, aí dava uma volta e subia. É uma imã de bala. E outra coisa, cara, naquele jogo ali foi muito legal. Ele fica, peguei. Ei, bicho. E você se cagando de medo, dando balão em tudo quanto é lugar pra ver se desiste. Macho, sabe o que é foda? É que você como o jogo é em primeira pessoa, você vira e às vezes ele tá em cima de você. Bicho, isso aí pro cara morrer não custa nada, na vida real. Em terceira pessoa dá uma mitigada, assim, você se assusta, mas não tanto quanto em primeira, cara, é foda. E eu acho que grande parte do mérito dos inimigos, da ambientação, é o som, cara. Quando você ouve o Mr. X no andar superior, só os passos aí, bum, bum, bum. Meu amigo, você... Ei, bicho, eu vi uma cena do Falei Mr. X no andar superior, que o Mr. X tá vindo, a menina puxa a bazuca e aponta pra ele só sai fora. É porque tem um buraco no chão, cara. Tem um buraco no chão, ele não consegue passar pro seu lado dali. Rapaz, tem uma hora também que eu acho que foi um susto grande. Na hora que você tá com o leão assim, tem uma parte do leão que você tá recuperando o item e ele quebra uma parede. A parede. De uma vez, meu amigo. Isso ali ele fazia muito no antigo, no original, né? Ele fazia muito. Aqui ele faz só... Na verdade, eu só lembro de um ponto no original que ele faz isso. Lá em cima, não, ele faz em 2 pontos. Ele faz, se eu não me engano, é lá perto daquela sala do interrogatório, que nesse original ele faz lá. E lá em cima, ele faz aqui também, nos 2 lugares. Quando você tá lá em cima, perto do helicóptero, ele também quebra. Ele quebra nos 2 lugares, nos 2 jogos. Sabe qual é um susto que eu tomei, velho? Eu peguei ali na biblioteca, dei um olé nele, aí tava na parte de cima, aí eu desci as escadas que ficam coladas na parede, né? Pra descer a escada e pronto, ele vai ficar lá em cima, vai ter que rodar pra descer. Meu amigo, ele deu um salto lá de cima, mesmo em cima de mim, pensa no susto, velho. Ele pula lá de cima, velho. Eu nunca vi ele saltando, velho. Ele pula nessa parte da biblioteca, ele pula lá, ele não desce a escada. Sim. Segurando ele pula. Sim, eu pensei que tu tava falando ali no hall principal. Não, ele pula mesmo. Eu vi foi um vídeo, o cara descendo na escada da biblioteca, aquela da parede, aí quando ele tá descendo embaixo, que ele tá chegando aí, tem um Mr. X embaixo da escada, ele vai e sobe de novo.
E outra coisa que eu vi, vocês sabem dizer, eu vi um vídeo aí, uma galera jogando, e teve parte que ficava 2 Mr. X. É um bug. É um bug ou realmente tem uma teoria de ter? Eu já vi cara fazendo mod, colocando todos os zumbis sendo Nemesis, porra de coisa. No caso dos 2 Mr. X, a primeira vez foi reportado, foi até num speedrun de um cara que deu esse bug. Deu esse bug e apareceu 2. Mas assim, era uma falha, eu acho que a essa altura já deve ter sido até corrigido. E pra finalizar, acho que o outro personagem que ficou bem legal foi aqueles zumbis que são plantas. Que ficou legal, você tem que atirar em cantos específicos para poder neutralizar ele, conseguir passar. E também, se você quiser finalizar ele, você tem que tocar fogo até a morte. Eu achei melhor. O antigo era meio bobalhão, né? Era literalmente uma planta, né? Tosco, você chegava, só tocava fogo e pronto, acabava. E sem contar o William, né? O William, aquela transformação que você enfrenta ele no laboratório. Sim. Você enfrenta ele no laboratório, aquela transformação ali, aquela luta é impecável, velho. Eu achei que foi a melhor luta do jogo. Eu acho que eles tiraram os corvos, as aranhas, assim, porque ia ficar meio piega, não sei. Eles podiam ter colocado, na verdade, mas eu acho que assim, pela gameplay do game, como é terceira pessoa em cima do ombro, né, a câmera, eu acho que os corvos iam ser um pouco complicados de você acertar. Eu acho que foi em prol do gameplay isso mas daí. Você não mata os corvos, nem no jogo original você não mata. Não? Em algum Resident Evil você matava. Você pode matar, mas não é uma coisa que... mas é porque geralmente você perde bala, você é atingido, então não é muito bom. O próprio crocodilo também, eles botaram como se fosse uma cutscene, lembra aquelas cutscenes do PlayStation 2, né? Que você aperta o botão pra poder passar da fase. É Pepsi Man. Pepsi Man é foda. Entendeu a referência aí, sabe? Bom, guys, aqui a gente já falou de muita coisa do Resident Evil 2, a gente ainda tem o Devil May Cry pra falar, então pra não ficar muito alongado, a gente vai só finalizar falando sobre um pouco do que a Capcom já tá dando algumas deixas aí, que haverão outros Resident Evil remakes, e o que a gente espera desses jogos também. Uma coisa que vale mencionar também... O Resident Evil 8, né, que já é inevitável, vai acontecer. A Capcom parece que depois do sucesso desse Resident Evil 2 Remake, eles estão confiantes no estilo do jogo que eles... Não que eles inventaram, que eles implementaram nesse, né, terceira pessoa, câmera no ombro e tal. O 8 não vai ser mais primeira pessoa. Eu tava vendo uns rumores / leaks na NeoGAF e tal. Resident Evil 8 vai ser terceira pessoa, como o 2... O Remake 2 e o 4, por aí vai. Parece que vai se passar numa ilha com base militar, etc e tal. E é isso aí. A engine deve ser a mesma também. Talvez só na geração que vem, eu acredito. Não acho que essa geração não sai mais do 8, não. Acho que eles deviam separar a série em 2 segmentos, porque abandonar um sucesso sempre dói, né? E o Resident Evil 7 foi tão bem recebido, que eu acho que eles sacrificar ele sem dar um prosseguimento é um pouco abrupto, né? Eu acho que eles deviam implementar essa mecânica primeira pessoa pra dar seguimento ao que já funcionou. A crítica que eu faço ao Resident Evil 7 é porque é assim, ele é um jogo espetacular, muito bom, mas não é Resident Evil. Me desculpa dizer quem gostou muito do 7, mas ele arriscou um estilo novo, né? E com VR e tudo. Quem jogou no VR disse que é uma experiência assim inexplicável, dá um medo da porra. Deve ser espetacular, mas assim, é como eu digo, o Resident em si, ele se fixou muito nos personagens, ele se fixou muito nas histórias, e o 7, ele é o que é mais perdido nisso tudo. Ele é um reboot, é um soft reboot, o pessoal chama. Ele traz, assim, muitas coisas novas, ele traz o clima de survival horror de novo à tona, mas... não tem muita semelhança com Resident. Se o cara jogar isso ali e o pessoal mudar o nome dos personagens, e outra coisa, até mesmo as referências dentro do jogo são poucas. Acho que ali dava pra ser tipo um spin-off, ou então, como o próprio Shihard disse aí, poderia ser um segmento paralelo. Os caras poderiam trabalhar os dois, assim como sempre fizeram, né? Porque você pega o Resident Evil 1 com Jill e o Chris são os personagens principais. A trama se desenvolve, mas aí apresenta Claire e o Leon. Aí continua evoluindo, aí volta pra Jill. Aí vai... assim, são coisas que acontecem em paralelo, mas o universo é o mesmo. Já no 7, ele se perde um pouco disso. Ele é um pouco alheio a esse universo.
Bom, guys, então dando prosseguimento, chegamos aqui ao outro jogo da Capcom que foi muito bem cotado esse ano e até o momento está... Eu acho que o Resident Evil foi melhor, mas ele também está muito bem cotado, que foi o Devil May Cry 5. Estilos diferentes, né? Eu gosto muito dos dois. O Devil May Cry tá excelente, cara. Esse game tá um absurdo. Absurdo mesmo. Eu tô no meio do jogo ainda, não terminei, mas eu poderia dar destaque aqui pra algumas coisas que eu achei interessantes e, ao meu ver, enriquecem bastante o jogo, que é o seguinte... O Easy Mode do combo, né, que tu colocou. Exatamente, isso aí é a melhor parte. Pode subir os créditos. Eu desativei hoje, caralho. Peraí, deixa eu falar. Eu gostei muito do carisma dos personagens secundários, cara. Tá muito bom. Principalmente daquela menininha lá, com aquele sotaque texano dela. Nico. Eu gostei dela porque ela... Eu não sei, cara. Ela não é muito forçada. O que em dias de lacração é uma vitória. Porque o que a gente tá vendo aí é uma enxurrada de personagem forçado só pra passar a mão na cabeça do Social Justice Warrior, né? Que é uma merda. Posso mencionar as duas vilãs, que na verdade nem são as vilãs, mas que a princípio nos jogos são apresentadas como tal. O Far Cry New Dawn. Cara, é de seus olhos sangrarem a tentativa da lacração, sabe? E você fica assim, cara, eu reconheço um personagem bom e ruim, independente do que ele seja. Se ele é azul, verde, branco, amarelo, rosa, não foda-se, mas não, os personagens são rasos, não te convencem, é um crime. Porque esse jogo ele é feito no Japão, né? Eles vivem num mundo que essas polêmicas imbecis não existem, né? Não tá no universo deles, né? Então eles não ligam muito pra isso, não. Pois é, aí o que eu percebi foi, cara, a personagem é muito massa, tipo, ela é uma mulher super feminina e tal, malucona, fumando, toda tatuada, mas ela te atrai, assim, pro carisma dela por conta das sacadas, as tiradas que ela dá, é super interessante a menina, e o melhor, eu me surpreendi porque ela não é forçadona, assim, sabe, só um pouquinho. Todo personagem desse jogo, na verdade, é ligado no 11, né, assim, a personalidade de todo mundo, todo mundo é bem caricato, tem frases de efeito, sim. Né. Isso, o Kylo Ren lá também, ele é bem... Muito bom, cara. Eu pensei que eu não ia gostar desse personagem, mas eu tô gostando. Assim, o gameplay dele vamos chegar nisso, mas... Ele me lembra muito um adolescente, não vou mentir. Ele tá um personagem misterioso, né, assim, no... eu tô gostando. A atuação, a voz dele e tal, eu gostei muito. Tô achando bacana. Você levantou um ponto interessante agora sobre o Devil May Cry 5, eu vou cortar. Se tu disser DMC de novo, bicho, eu mando fazer uma votação pra que tirar do programa. Eu pensava que era sequência do DMC, até ontem. Não, cara, não. Tu disse também, bicho, esse é o Dante do DMC. Vai tomar no cu. Eu voto em tirar ele do podcast, tá? Mas deixa eu só... Agora você falou um negócio interessante, que é o seguinte. Cara, você tem que ter muita boa vontade pra dizer que o Nero e aquele cabinho do DMC são dois personagens diferentes, assim, mas é uma boa vontade acentuada, viu? Não, mas eu até entendo. É diferente. Eu até entendo o seu ponto. Basta acontecer uma coisa, você nunca ter jogado. Sim. Aí você acha. Só você jogou e você... não, é o mesmo. O que eu tô dizendo... Cara, não. O que eu tô dizendo é visualmente, é igual, cara. É igual. Igual, cara. Não. Tá bom, é igual. Os cabas são irmão, doido. Pessoal, pelo bem da continuação desse programa, é igual. Bicho, os cabos são muito parecidos. A recepção ruim do DMC tem culpa do Crepúsculo. Se não fosse o Crepúsculo, aquele jogo não tinha sido tão mal recebido. Os caras queriam fazer um negócio bacana, aí foi a Capcom, vocês não vão fazer não, aí ficou daquela sala pra cozinha, não vai, não aconteceu nada, saiu aquela merda. Bicho, uma coisa como não fã da série que eu percebi foi, tem muita referência a buceta no jogo, vocês perceberam isso? Cara, tu não viu os outros? Eu vou mencionar aqui o melhor jogo, mas você não fica chateado não. No DMC, tem um demônio que você enfrenta no começo, ele tem um tabaco, ele tem um tabaco na testa dele. Vamos falar de jogo bom. Como é o nome? Alguém não sabe o nome? Eu não sei, mas é o primeiro demônio que você enfrenta. Bicho, você pode dizer, não, mas não é, não. Olha, não tem como não, cara. E nesse aí também, você pega lá o carrapatinho e bota dentro do tabaco também, aí abre a parede. Caralho, tô vendo aqui, bicho. Cara, isso faltou um clítorizinho ali pulando do meio da testa. Os caras estavam falando aí de personalidade dos personagens, né? O Nero,
nesse Devil May Cry, ele veio com uma personalidade muito semelhante ao que o Dante era no 3, por exemplo. Ele é bem diferente do que ele apresentou no 4, que era aquele cara mais sério, que... No 4 ele frescava também com os bichos e tal, mas nesse tá mais solto. Mas ele era mais sério, ele era mais na dele, assim, era mais contido. Agora não, ele tá parecendo muito mais o Dante do 3, Sim. E o Dante do 3 foi aquele personagem que evoluiu. Tira uma onda e tudo, mas já não é mais velho, aquele cara de 18 anos. Uma coisa que um paralelo interessante, a gente ter falado do Resident Evil 2 e ter ido pro Resident Evil e pro Devil May Cry 5, Devil May Cry 5, porque o Devil May Cry, ele era pra ser um Resident Evil, né? Não sei se vocês sabem disso, mas no começo o projeto era pra ser um Resident Evil. Tanto é que quando você joga você vê que os cenários são mais fechados, dentro de um castelo, mais sombrio, tá? Porque é resquício do que ia ser esse Resident Evil aí, né? O pessoal fala que assim, isso aí foi meio que um tiro no escuro que o cara fez quando tava produzindo o jogo. Ele tinha vontade de fazer um outro jogo. E, na verdade, a Capcom queria que ele desse continuidade ao Resident Evil. Sim. Aí ele fez uma coisa completamente diferente e disse, isso aqui é o Resident Evil. A galera, não, mas tá bom, faça. Aí aconteceu. O Kamiya, que agora tá na Platinum, né, mas era da Capcom, ele tava jogando um demo do Onimusha, que é um jogo de samurai também que lembra Resident Evil, e o jogo tava bugado, essa demo aí, era um alpha. O Onimusha saiu antes do Devil May Cry 1. Ele estava jogando o beta do Onimusha 1. O gameplay lembra um pouco o Resident Evil, porque você tem um controle meio tanque, né? Mais lento e tal. E no bug em questão, você dava juggles. O que é juggle? É você levantar o inimigo e ficar combando e o inimigo não caia no chão de jeito nenhum. Era um bug isso aí. Não, no Onimusha não é pra acontecer isso. Aí o Kamiya, caralho, bicho, isso é bom mesmo. Ou tentar fazer um jogo que você consiga fazer combos estilosos, fazer um jogo de ação totalmente voltado pra você se sentir bem fazendo combo, enfrentando os inimigos e tal. E surgiu o Devil May Cry a partir disso daí. Que é um jogo 100% voltado a você tentar bater seu score nos combos e tal, ganhar dos inimigos da maneira mais performática possível, que se você repetir muito seus movimentos, seu score vai cair. Enfim, essa foi a história. E como ele ia ser um Resident Evil, foi bom esse paralelo. A gente teve entrado no Resident Evil 2 e a Capcom ter lançado o Devil May Cry logo em seguida, é como se fosse um círculo fechando, né? Principalmente depois desse DMC, que foi da geração passada, uma desgraça de jogo. Assim, o jogo não é ruim, injogável, mas desagradou muito os fãs. Aquela empresa americana Ninja Theory fez um Dante melhor esquisito. Jogo, vocês ficam aí com besteira. Já tinha até o Nero nele, era igual, só que ele tava com outro nome. Excelente. Tanto é que teve várias sequências depois daquele lá. O jogo saiu a 30 frames, só por aí tu tira, né? A versão original. O Devil May Cry hoje é um dos poucos jogos que ainda sustenta o hack and slash, né? Aquele fidedigno mesmo. Ele revolucionou o gênero, cara. Ele, Ninja Gaiden do Você Xbox. vê que, por exemplo, o God of War teve uma mudança muito grande ao que era do PlayStation 2 para esse que a gente se deparou agora no PlayStation 4. Mas ainda assim não é 100% hack and slash, né? Ele é mais um RPG barra... não sei. God of War saiu com a resposta dos estúdios americanos ao sucesso do Devil May Cry, né? Que revolucionou o gênero. Eles se inspiraram bastante. Muitos jogos assim ficaram no meio do caminho. Acho que hoje ainda tem o Bayonetta, que Sim, que é do Kamiya. Tem muita semelhança. Até porque é do mesmo criador, né? Que ainda continuam, né? Com a mesma, pelo menos o mesmo contexto, mesma jogabilidade, mesmo estilo. Para esse ano, pelo menos, assim, dentro desse gênero, nós vamos ter também o outro do Kamiya, né? Agora, que é o Astral Chain. Isso aí tá prometendo, viu? Eu não sei se ele... Eu não sei como é que esse jogo vai ser, mas o combate... O Astral Chain do Switch... Astral Chain. É uma pegada de Bayonetta. Não é tão dentro de ser um Devil May Cry ou algo do tipo, mas nós temos Nier Automata, né? Ah, sim, também. Isso daí também. Nier Automata é bem voltado no... É um gênero que tá ficando bem restrito, no fim das contas. Devil May Cry, Bayonetta, Nier e Astral Chain, né? Caso realmente vim sair agora em agosto. Apesar que a Nintendo já divulgou, que é dia 30 de agosto. Então é porque... quando eles botam o dia, é porque eles já têm certeza que tá... já tem certeza que sai. Tudo isso aí que vocês falaram é só um pano de fundo pra você ficar apertando triângulo, quadrado e bola em combos infinitos. Todo jogo é um pano de fundo pra você ficar apertando algum botão, meu amigo. Não. Ora, não. Não. Todo e qualquer jogo do mundo é só isso, todo jogo é um desculpa pra você apertar botão. Não.
Não, mas já falando assim, porque não dá pra jogar com a mente, né? Aquele jogo que só Eduardo comprou pra assistir, como era? Aquele do PlayStation 4. The Order. Era assim, assista essa cena, agora aperte quadrado pra passar pra próxima cena. Ah, bicho, ali era um lixo. Mas, ó, é sério, é porque Dave May Cry é jogo de grind, doido. Assim, pra você ficar baixando seu tempo, melhorando os scores e tal. E é isso aí. É um jogo arcadeão, assim. Os caras ficam... Porque tem a história... Vocês veem que não sei o que... Foda-se, não, mas todo bicho, jogo é assim, cara. História de jogo é história de jogo. Você tá jogando, no final das contas... Ora, não. Você vai me dizer, então... que The Last of Us é um jogo de score e serve pra... E aquela história todinha é só pano de fundo. Não é jogo de score, é um jogo de apertar botão como todo jogo de videogame. Não é apertar botão. Quem quer saber onde se situa Devil May Cry? É assim, Devil May Cry está para a Capcom, assim como o Mario tá pra Nintendo. Pronto. É a mesma coisa. Cara, não. Salvar a princesa, eu acho que o Mega Man tá pra cá. Eu acho que eu concordo que é o Mega Man também, velho. Não, tô falando assim, questão de história. É porque o Devil May Cry, cara... Mas história de Devil May Cry, cara, a mesma coisa de história de Pepsi Man, doido. Foda-se. Mas, cara, o Devil May Cry, querendo ou não, ele tem uma lore razoável. Ele tem uma série animada, ele tem um mangá, ele tem 5 jogos nas costas. Vai ter a nova animação agora. Vai ter na Netflix, tem lore. Agora, se o cara gosta ou não, é outros 500. Eu tô falando, esse jogo em si, aquele outro mais ainda, mas esse em si é só uma desculpa pra você ficar... Cara, o que pra mim, o que interessa mesmo, eu também não sou fã, foda-se, concede minha opinião, mas é só um pano de fundo pra você entrar lá, caralho, eu podia ter ido melhor, porque eu deixei um demônio cair ali e tal, aí você vai de novo, aí sabe, vai melhorando no tempo, e subindo, fazendo rank Triple S, e é isso aí, cara. O resto é hiper acessório, você não adianta você ficar espremendo história de Devil May Cry. Quer uma história boa assim? Vai ler Batalha do Apocalipse, pronto. Eu tô dizendo isso porque eu vejo o Bruno puto quando o Nero aparece no DMC, que é o mesmo boneco. Aí vocês ficam, ei, bicho, ainda bem que não é mais o Nero, é um caba branco, de cabelo branco. Mas você não tá entendendo, né? Porque você não entendeu ainda que um jogo não é o mesmo. Parece o Nero, joga como Nero, mas não é Nero. Mas ele tem um timbre de voz diferente, então é outro boneco, bicho. No jogo que o que interessa é bater nos demônios e fazer um tempo menor. Porra, agora vai. Esse jogo agora tá melhor. Pô, velho, eu já tava me convencendo a comprar o jogo, Eduardo, agora tu tá... Não, mas ó... É porque os caras ficam até com raiva de mim. Reinaldo tá puta, vai me agredir quando me vê ele. Eu tô falando aqui, mas não considero minha opinião, porque eu sou um cara que não sou fã do jogo, eu tô tirando onda e tô dando a impressão que eu tive, porque assim, bicho, é o que me parece. Os cabos ficam botando historinha ali no meio, não sei o que, mencionando o Nero lá tirando onda com os demônios, não sei o que, legal e tal, mas... Foda-se. Na verdade, quando eu comecei a jogar Devil May Cry, tava numa onda que tinha... Muitos jogos com esses combos, era a onda do God of War, né? E praticamente todos os jogos estavam saindo nesse estilo aí. Ixi, aí simplesmente, assim, deu na goela, sabe? Eu não consegui mais jogar. Eu joguei o primeiro e o segundo, joguei pra caralho, mas deu na goela. Não, mas é porque essa série aí, ela deu uma girada inexplicável. Porque o Devil May Cry 1 é um jogo completamente diferente de todo o resto da série. Eu acho que se a série voltasse pra aquilo ali, ela... teria subido de qualidade. Eu acho que esse hack and slash superficialzão mesmo que é hoje, que é saia andando em linha reta, metendo pau. É porque assim, são propostas diferentes, cara. É um jogo arcade. O 5 é melhor, cara. O 5 é refinadíssimo. O gameplay é pega tudo que prestou. Mas tu quer comparar um jogo do PlayStation 3 com o PlayStation... 3 não, pô. PlayStation 4. Então, tu quer comparar um jogo do PlayStation 2 com o do PlayStation 4? Não, tô dizendo que o 5 é o melhor, não tô dizendo se é por causa do console, não tô dizendo qual é o melhor Devil May Cry, né? Pois é só pegar Street Fighter V ou Street Fighter 03? 03. Play 1 com Play 4. Digo mais, o melhor é Street Fighter 3. O Street Fighter 2 que durou 500 anos, Street Fighter 2 Turbo, 2 Especial, 2 caralho de asa, durou, teve um 10 Street Fighter 2. O fato de ser mais novo não quer dizer automaticamente que é melhor. Não. Pronto, ó. Entre Devil May Cry 1 e DMC é muito mais viável jogar Devil May Cry 1. Eu acho que o Devil May Cry 1 até hoje é um jogo que você vai lá e joga, apesar das limitações, porque é muito diferente dos outros. Na
verdade, eu não sei nem como foi que eles tiraram o 2 do 1, que o 1 é um jogo cheio de backtracking, você tem aquelas transformações do demônio, você tem todo um estilo muito diferente, cara. O 1 é muito bom. O 1 tem história. É foda. O 1 é muito bom. Joguei na época e achei um jogão. Não consigo jogar nenhum outro, velho, porque eu acho que vou ficar aqui apertando os botões igual um louco aqui e pronto. Não é um negócio, não estranha, por exemplo, um game que é arcade, muito assim. Esse último que saiu, se ele fosse uma máquina de fliperama, rodava assim de boa pra comer ficha. E se você pegar um jogo desse, que é voltado em você tentar fazer os cenários de forma mais rápida possível, e diminuindo seu tempo, diminuindo ali, fazendo o combo melhor e tal, e meter uma história no meio e querer que essa história seja profunda, não. Mas não é profunda, ninguém disse que é profunda. Eu falei que era rasa. Eu disse. Pois é uma aventura, cara, não tem história profunda. A história de todo jogo vai ser alguém querendo pegar a espada do pai do Dante. Porque depois eu tinha entendido errado. Na verdade, no 4 eles querem a mato, né? Mas tudo bem. Não, tudo bem, mas eu penso assim, não faz sentido um jogo desse, é que tipo, você botar uma história num jogo, eu não diria competitivo, mas um jogo que... botar história, mano. Como é que vai começar um jogo sem história? Calma, até Mega Man tem história, e é só aquele beabazinho, né? Não, certo. O que eu ia dizer é o seguinte, eu tava revoltado porque eu tinha pra mim que você estava querendo, sabe assim, falando da profundidade. Porque na hora que vocês começaram a falar da história, eu fui pegar água e voltei e perdi um pedaço da história. Aí eu fiquei, cara, os caras estão discutindo a história aqui de DMC, ou DMC, Mas isso aí, cara, é o que você deve esperar do Drop Frame, pô. A gente passou quase uma hora discutindo o lore do Bowser. É verdade. Então isso é uma coisa que já se espera da gente. Acontece aqui. Ei, vamos fazer aqui, já que ninguém sabe do jogo, não vale olhar no Google, se olhar apanha. Vamos fazer aqui algumas profecias aí, como é que... Profecia não. Como é... Já me vesti numa túnica daquela e botei uma bíblia embaixo do braço. Esqueci o nome do termo que se dá. O que é? Previsões. Agora transmitiu também, não sei mais. Previsões, pronto. Eu ia dizendo premonição, a loucura do tamanho. Só pra ver, pra gente rir da noia que a gente inventa aqui. Bora, começando pelo V, ele é viado ou não? Verei. Kylo Ren? Sei lá, aquele cara ali é a mistura do Sasuke com aquele menino que desenha nos negócios do Naruto. Rapaz, você tá perdendo meu respeito só em assistir Naruto, mas tudo bem. Ele é a mistura do Sasuke com o Sai, só que aí ele invoca os bichinhos lá pra ficar batendo, só que ele tem um aspecto emotivo. Tava ruim o suficiente em saber o nome Sasuke, mas ele ainda sabe o nome do outro, viu? Não sabe o nome dele. Maluco, eu comecei a assistir Naruto, eu tinha 12 anos. Eu tive que terminar aquela porra. Bicho, ele é muito ruim. Eu não sei, esse caminho foi que mesmo me convenceu. Ele com aquele jeito, uns três jeitos assim de eu não me importo com nada. Aí fica de costa pros inimigos assim, fica. Tem uma hora, bicho, que ele usa o super, que ele dá uma posinha assim apontando pra cima. Que, meu amigo, que cringe do cara. Eu digo, não, beleza, o Kylo Ren, ele é uma mistura de Kylo Ren com Restart, na minha opinião. Rapaz. Puta que pariu! Não, bicho. Eu ia botar pra baixar esse negócio aqui quando terminasse o podcast, eu desisti com essas suas frases aí. Obrigado por poupar meu tempo. Graças a Deus. Mas ainda tá jogando no Easy com o controle simplificado. Não escute este homem. Quer dizer que você acha que ele faz crossfit e faz barba nessas barbearias aí, né? E tem um coque assim na cabeça, tá ligado? Ele foi o personagem que mesmo me convenceu do jogo até agora. Não, ele é aquele... Primeiro, ele tá dando uma de pobre coitado. Aí o cara fica, porra, esse bicho aqui... Eu tava achando que ele era o filho do vilão do 3. Aparece assim, como quem quer nada, aquele mesmo jeito de andar com o livro, esse tipo de coisa. Então lembrou um pouco, mas de fato não tem muito a ver não. Eu vou dizer a mesma coisa que eu disse pra Bruno em off, porque no 3 existia essa questão do livro, mas se você lembrar naquela época, depois que aquele personagem morre, quem acaba pegando o livro é o Virgil. Então esse personagem, o V, ele tem uma ligação muito forte com o Virgil, até o momento. Tem. E assim, eu não estranharia se isso, tipo, agora dando aquele voo, se fosse tipo o filme do Final Fantasy VII, que nós temos um personagem que é tipo só um receptáculo
receptáculo para se transformar em outro. No caso, original. No filme era o Kadash que se transformava no Sephiroth. Eu acredito que o V vai acabar sendo tipo um receptáculo mesmo para se transformar no Virgil. Pode ser. Porque, assim, ele tá querendo a Yamato. A Yamato não, ele tá querendo a espada. Ele quer a todo custo aquela espada. Só que ele não tem condição de portar ela ainda. Aí você vê pelo diálogo dele com o corvo, sei lá, a galinha. Eles chamam de galinha. A galinha. Todos os bichos que ele chama tem alguma ligação com algum jogo do Devil May Cry, né? No fim das contas. É um inimigo. O Shadow... é aquele... A pantera lá que ele usa. É um inimigo do Devil May Cry 1. Aquilo ali. E aí reforça a minha hipótese, porque no Devil May Cry 1, se você lembrar, todos os inimigos que você enfrenta, desses mais loucos, tipo a Pantera e coisas do tipo, tinham ligação direta com aquele pseudo-esparda, que era o Virgil, no Devil May Cry 1. Tudo nele tem alguma coisa ali girando em torno do próprio Virgil. E em um dos trailers do jogo, mostrava um momento que o V falava que queria matar o Dante. Que ele queria, que ele poderia matar o Dante ali. Então, até essa questão do ódio vai reforçando isso. Eu acredito que ele vai ser... Se ele não for o próprio Virgil, ele tem uma ligação muito forte em trazer o Virgil de volta. E ele tá, assim, meio que... O que me transpareceu ele quer que todo mundo se mate e que a espada caia no colo dele. Deixa eu fazer uma pergunta aqui a vocês que são aí mais afeiçoados com o Devil May Cry, que eu só joguei o primeiro, o DMC e esse último aqui. Sem brincadeira. Por que o DMC é tão odiado frente a outros Devil May Cry? Personalidade fraca daquele Dante Reboot lá. O jogo rodava a 30 frames, o gameplay não era tão refinado, várias coisas. O jogo foi feito pelos Estados Unidos, não foi um jogo americano, não foi feito pelo time original. E vamos pegar o ponto principal também. Ele cuspiu em cima de toda a série. Primeira coisa que eu odiei no DMC, só tem o vídeo de chefão. O resto é tudo um choque psicodélico ali. Aparece os chefões, umas coisas muito toscas, não tem nada a ver com o demônio. Os chefões do DMC são horríveis. Assim, não, tudo é o quê? Megalomania. Os caras lá botam um negócio grande pra você bater até ele espocar. O único que tem... Mas isso é Devil May Cry, não? Não. Por exemplo, no 3, você pega... Você tem que ter medo dos caras pequenos. Porque os pequenos são os que são foda. Todos os que são... Quanto maior o chefão, mais fácil de matar. Pode ter certeza. Em todo Devil May Cry, olhe isso. Repare nisso. Se o cara for grande, ele é fácil de morrer. Quando ele passa do tamanho de 3 vezes do tamanho do humano, o nível de facilidade é 10 vezes mais. Não sei, eu não lembro com esses olhos daquele chefe que dá Beowulf pra você não, no 3. Mas eu acho fácil. Ali que dá a Hagrid, não lembro a pronúncia certa. Agni Rudra. Agni Rudra. O que dá as 2 espadas pra você é dos que ainda dá uma disfarçada assim na dificuldade. Mas, por exemplo, Cerberus, se você quiser matar Cerberus na pistola, você mata ele sem nem levar um dano. Nesse daqui tá acontecendo muito isso. Tem chefe aí que eu mato quase sem levar dano. Às vezes, e sem estudar muito ele. Mas é aquele negócio. O DMC ele acabou cuspindo em cima de tudo que fazia a série Devil May Cry ser tão querida. É tanto que na primeira fase do jogo ele já faz uma piada que o cabelo do Dante. Já é profanando. Eu lembro. Na hora que cai o cabelo branco, você já acha, porra, ele vai estar com o cabelo branco, caralho. Ele nunca serei assim, joga fora. Nem 1 milhão de anos. Nem 1 milhão de anos. Aí, rebola fora e continua parecendo a Rihanna. Mas é um negócio assim que a todo momento eles quiseram dizer, olha, o nosso jogo tem essa personalidade aqui, só que acabou que o jogo não tinha personalidade, ele negava as origens e não conseguia se estabelecer dentro daquilo mesmo. Negação das origens é o 2 também, cara, que o 2 está dentro do universo, assim como o filme do Mario está para o Mario. Então, pronto, aí, tá vendo? Negação das origens é aquela ali, meu irmão.
Esqueça o 2. Cara, já começa errado quando você dá o primeiro pulo no jogo. Deu pulo, deu um tiro, meu amigo. Pronto, você tá na lua. Sai voando, tudo em câmera lenta. E o outro personagem do jogo, ao invés de se transformar no demônio, vira uma galinha. Então foda-se. Galera, então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do episódio dessa semana. Falamos aqui com zoeira e tudo sobre Devil May Cry, sobre Resident Evil 2, sobre o ressurgimento da Capcom das cinzas e toda essa maravilhosa, digamos assim, gama de IPs que eles têm e que estão realmente fazendo agora de forma competente novamente. Não esqueça de seguir a gente no Instagram, no Twitch, os links vão estar aí na descrição. Vocês têm alguma consideração final, guys, aí pra fazer? Jogue Devil May Cry e compre Mega Man 11. Não. Minha consideração final é diferente. Não é jogo, não, é compre. Apoie esse jogo para termos outro. Eu tenho a melhor, não seja Bruno. Ganhe seu dinheiro e gaste ele. Esse cara morre e não tem gaveta caixão, não. Sou o maior comprador de jogo mídia física aqui desse chat, meu amigo. Eu quero jogar Monster Hunter porque as outras franquias da Capcom são pra mim, não. Eita aí. Tá bebo. Inclusive, eu tô precisando matar uns 40 cucharas da hora. E se não me ajudar, o mano matar, viu? Ixi, Mário, cuchala da hora, logo grande. Tô logo mais fila da puta. Não é nem o mais difícil, é o mais fila da puta, que você não consegue bater nele, pô. Rapaz, o pior é que a gente terminou o jogo. Assim, vocês terminaram o jogo e não deu pra jogar multiplayer. Pois é, mas a gente começa de novo, tem essa não. Só pra não dar gosto do cão. Valeu, guys, até semana que vem. Valeu, velho. Reinaldo deu a cortada de violência, só você pode dizer se você não jogou, que eu vou deixar só pra criar tretinhos, os caras vão ficar... O bicho deu a cortada, ninguém tá fila da puta. Aí eu digo, agora eu vou ser um filho da puta aqui também. Aí eu comecei a tirar onda, aí ficou engraçado. A cortada foi boa.